as minhas convidadas desta quarta-feira, porque neste momento de isolamento social, justamente em função da pandemia, um momento extremamente delicado, acontece que as crianças também acabaram sofrendo muito com isso. Por quê? Porque estão em casa, não podem ir para a escola, brincar ao ar livre e nem ter contato com outras crianças. E a gente sabe que isso é extremamente importante na socialização das crianças. E algumas mães já notam transformações, diferenças no comportamento dos seus filhos. Eu quero dar um bom dia muito especial para as minhas convidadas desta quarta-feira, a psicóloga especialista em gestalterapia Fabiana Desors e com a jornalista Fabiana De Lucena, que tem filhos e já está sentindo os efeitos da quarentena no comportamento do filho. Fabiana, eu estou com duas Fabianas aqui agora, hein? Fabiana Desors, bom dia! Bom dia, Elisete. Bom dia, ouvintes da Rádio Caxias. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela tua participação e eu vou chamar outra Fabiana de Lucena. Dona Lucena, bom dia! Cadê a Fabiana Lucena? Enfim, vamos fazer o quê? Fabiana, eu estava colocando que daqui a pouco as transformações, as mudanças, necessariamente elas não precisam ser negativas. A gente tem muitas mudanças e transformações que são absolutamente necessárias e extremamente positivas. De que forma os pais, então, podem agir neste momento em relação aos seus filhos, que não podem ter contato com outras crianças, que não podem brincar ao ar livre, que não podem ir para a escola? Os pais, às vezes, estão em home office, precisam trabalhar, precisam de silêncio, e criança agita, grita, quer atenção. De que forma lidar com tudo isso, Fabiana? A Fabiana Desors, então, vai falar. A Fabiana Desors, a psicóloga. Vamos lá. Então, Lisete, esse momento de isolamento, de confinamento, né? Ou em outras palavras, assim, que eu acho que é até mais adequada, de enclausuramento, né? Em que a ordem é fiquem nas suas casas, tem sido muito desafiador, né? Desafiador para todos, para a família de uma forma geral, para pais, para filhos, né? Como tu mesmo disseste, né? A questão dos próprios pais em home office, né? Eu tenho duas crianças pequenas e agora para dar a entrevista eu disse para elas, vocês vão pro quarto da vovó e tá tudo liberado para vocês, internet, Julia Roblox. Só vocês não corram no corredor, por favor, senão Caxias vai ouvir vocês, vai saber o que vocês andam fazendo. Mas olha, Fabiana, eu já entrevistei nesses meses aqui convidados que o passarinho estava cantando, barulho de pássaros, latidos de cães, já tive de tudo aqui. Sim, tu sabes que quando eu estou em atendimento, desde o início da pandemia, eu comecei a atender por videoconferência. E aí eu coloco na porta do meu quarto uma plaquinha, mamãe trabalhando, amo vocês. Né? Quer dizer, eu tenho um de 5 e uma de 8. O de 5 já sabe o que está escrito na placa, então eles não entram de forma alguma. Né? E aí estão tão acostumados com isso que na semana passada, assim, eu escutei uma conversa, assim, eu já tinha terminado o atendimento, e aí a minha mãe perguntou pro pequeno, assim, onde tá a tua mãe? E ele disse, no trabalho, né, vovó? Então, assim, eu acho que essa questão de home office é também muito difícil para as crianças, por mais que elas tenham uma capacidade de resiliência muito grande, né? Ainda assim, essa presença não presente dos pais é algo que tem uma influência importante, significativa, né? Quer dizer, os próprios pais, né? Que além de dar conta da forma possível, né? Como a gente falava antes, na medida do possível,
possível de dar conta de todas as questões de reorganização profissional, pessoal, agora também de forma integral, né? Uma reorganização doméstica e educacional dos filhos, né? Quer dizer, antes havia, além do horário escolar, também as aulas de balé, de futebol, para dar conta de um desenvolvimento físico e corporal, de uma forma geral, como tu disseste, né? Criança precisa de espaço, né? Criança precisa correr, criança precisa brincar. É através do brincar que a criança consegue se desenvolver, né? Quer dizer, anteriormente, então, tinha a psicóloga para dar conta das questões emocionais, né? Que ajudam os pais a lidar com algumas coisas também. Uma série de necessidades que dizem respeito a uma integridade do desenvolvimento das crianças. E, de repente, tudo muda, né? O caos se estabelece. Para as crianças, da mesma forma, né? Quer dizer, houve uma ruptura da vida. Para as crianças, a escola é a normalidade, né? Quer dizer, e aí, um dia elas vão à escola e no dia seguinte elas não vão mais, né? Então, há toda uma descontextualização da rotina do dia a dia dessas crianças, né? E aí, a gente pode pensar também, em gestalterapia, a gente pensa que não só as crianças, mas os seres humanos, de uma forma geral, são seres de rotina. Nós precisamos de uma rotina para nos desenvolvermos, né? E aí, quando acontece essa quebra, né, há também uma desorganização. Né? Quer dizer, aquela rotina que dava uma espécie de controle, né, de continuidade, eu sei o que vai acontecer na medida do possível. E aí, daqui a pouco, eu não sei mais, né? Tudo vira o caos, né? Gerou realmente... E não tem previsão de término, né? E se não... ainda você diz, olha, essa mudança é por 15 dias, é por um mês, mas a gente não tem previsão de término, que deixa uma certa angústia, aflição. Agora, Fabiana de Lucena, essa mudança acontece nas crianças, no seu comportamento, mas a gente precisa entender que é um turbilhão, porque os pais também sofreram mudanças. Alguns perderam o emprego, outros estão em home office, outros estão indo trabalhar com preocupação justamente pela questão do contágio do Covid. Quer dizer, não é uma transformação só na criança naquele momento, não, mas é uma transformação que acontece dentro da família. E aí? Isso, a família inteira. Sabe que eu não tive a quarentena, eu trabalhei sempre. Estou trabalhando, inclusive, sempre. Não tive nenhum momento em home office. O pai ficou em home office e ainda está. E sabe, ouvindo a Fábio falar, eu não sei se não tem aí também uma mudança agora, tipo assim, se acomodou, sabe? Porque ele diz, o tempo tá bom, a gente mora em prédio, mas tem a parte de baixo lá do prédio que dá para andar de bicicleta. E ele diz, filho, vai dar uma pedalada, filho, vai bater uma bolinha, eu sempre pedalo, pelo amor de Deus, eu digo, Henrique, para de jogar bola, para de bater bola. E agora que a gente quer que ele faça, a palavra de ordem é o não. E assim, só celular, só no computador naquele horário de aula, videogame, então só nos eletrônicos. Eu fui tão resistente a isso, agora perdi a batalha para os equipamentos todos. Tu já jogou a toalha, Fabiana? Já joguei a toalha, porque assim, o que a gente pensa, e Fábio, até para me dar orientação, Sim. A gente não chama atenção, a gente conversa. Filho, vai dar uma pedalada, vai gastar um pouco essa tua energia, vem, toma um banho e entra no horário da aula. Não quero. É não. Não sei se acomodou, eu não sei se ele está na fase também na transição, por estar com 11 anos, sabe? Já aquela coisa meio acomodado do pré-adolescente, que somou com a pandemia, isso se somou tudo e gerou todo esse turbilhão. Então, a mãe que sai, que está trabalhando direto, que também
Sim, Pois é. O que fazer desorse? pois é, Eu vou esse, chamar de desorse. sim, tô acostumada já, da forma autoral. É, então, isso é um grande problema, né? Porque os jogos são muito, como assim eu posso dizer, seduzentes, né? É, Eles Convidativos. muito, né? Eles atraem muito a atenção de crianças, né? E jovens de todas as idades, né? Quer dizer, o meu pequeno de 5 anos, ele sempre teve restrições ao telefone, né? Quer dizer, e hoje já ele tem um acesso maior, né? Porque realmente esse espaço restrito de fazer coisas, né? De descobrir coisas, é, acaba gerando uma possibilidade menor, né? Isso é péssimo para o desenvolvimento das crianças de uma forma geral, e sobretudo o desenvolvimento emocional, né? Porque para a criança se desenvolver, ela precisa estar em interação, tá? Ela precisa interagir com o meio e com as pessoas ao seu redor, né? A claro. criança é muito corpo, é muita emoção. Então, esse momento de confinamento tem sido um verdadeiro enclausuramento para elas, né? A É verdade. escassez É de verdade. Agora, contato. tem uma situação, Fabianas, tem uma situação que o exemplo é bem bacana, bem importante, assim. Daqui a pouco tem que pedir pro marido aí, Fabiana, quando tu chega em casa, peguem a bola e desçam vocês para jogar. Ele vai ver essa movimentação, vai achar que tá legal, porque se a gente manda, se a gente pede, a palavra de ordem é não. Não, é Não, verdade. tudo é não, né? Então, daqui a pouco, fazer uma mudança de hábitos dentro de casa. A Rafaela diz o seguinte, que ela tem 3 sobrinhos, um deles, o afilhado dele, também se chama Henrique. No início, os gêmeos, que têm 10 anos, estavam enlouquecendo, mas agora eles já se acostumaram a essa rotina e não querem mais sair de casa. E pasmem, o afilhado dela, de 14 anos, aproveitou esse período para ver o que mais gostaria de ser profissionalmente. Tem uma questão que ela trouxe aqui, que os gêmeos de 10 anos estavam enlouquecendo com a história de ficar em casa, mas agora se acostumaram a essa rotina e não querem mais sair de casa. E quando voltar às aulas, como é que fica, hein? Tá super bom em casa, fica o dia inteiro brincando, abre a geladeira, vê televisão, joga videogame, faz algum tema, alguma coisa de aula, e quando retomar as aulas, como é que fica? Alguns não vão mais querer voltar para aula? Esse é um risco que se corre, assim, especialmente com os mais pequenos, né? Que eles têm uma restrição natural da socialização. Eu acredito que os maiorzinhos, pré-adolescentes e adolescentes, que eles têm uma necessidade maior de se socializar, eles estão sofrendo bastante com isso, né? Mas de uma certa forma, e até pelo fato de o ser humano ser um ser de rotinas, né? Nós precisamos estabelecer uma certa rotina com os pequenos. Né? Quer dizer, eles precisam ter um contorno para conseguir se organizar. Né? Eles precisam saber que existe hora para tudo, né? Para que eles consigam entender, né, que as coisas possuem uma evolução natural. Então, neste momento, esta é a necessidade, eles precisam estar em contato com esta necessidade do momento, né? Que é a necessidade de aprender a manusear com a questão do ensino remoto, que é encontrar os amigos, os maiorzinhos, né? Com os colegas por videoconferência. A minha mais velha, amanhã vai ter um aniversário por videoconferência, ela tá super feliz, ela tem 8 anos, né? Mas já o pequeno de 5, que tem aula todos os dias, eu preciso fazer uma manobra muito grande para ele ficar sentado na frente do computador por 1 hora, né? Então, essa questão do se conectar com a necessidade é
muito importante e depende muito da família também de conseguir contextualizar estas crianças nesta nova demanda, neste contexto, neste contorno que eles precisam seguir, né? Então eu vejo que a maior dificuldade talvez vá ser com os mais pequenos, né? O que tu acha, Fábio? O que tu tá sentindo com o Theo de 11? Acho que sim, Fábio. Acho que a questão do voltar, dos meus amigos, de socializar, não a questão específica de aula, de matéria, enfim, de prof, sabe, mas a questão do contato mesmo. Eu acho que sim, acho que a expectativa está grande para essa volta, viu? Apesar de que ele sempre foi muito caseiro. Chegava, né? Porque eu agora realmente nos finais de semana a gente fica em casa. Mas assim, chegava nos finais de semana, a gente vamos dar uma volta, olha o dia lindo lá fora. Ai, mãe, não inventa, vamos ficar em casa. Então nós estamos agora em casa, como ele gosta de ficar em casa, enfim, também no final de semana, né? Mas eu acho que a expectativa do retorno para ele, eu acho que vai ser bom e eu visualizo isso. Essa falta, esse contato, as brincadeiras, enfim, porque eles têm o contato também pelo WhatsApp com os amigos, eles têm os grupos, né, o grupo de aula, o grupo dos amigos mais chegados, enfim, eles fazem as tal das videochamadas também, mas não é a mesma coisa do contato, né, com o colega lá, enfim, saindo, tá brincando, sentado no pátio. Acho que sim, que essa expectativa do retorno está bem grande, eu acho que vai, não sei como é que vai acontecer, né, estamos também, não sei se vai acontecer ainda esse ano, mas quando for, acho que vai ser positivo para eles, assim. Agora, escutando a Fábio de Lucena falar, Lisete, me veio o quanto essas crianças um pouco mais velhas, né, mais perto da adolescência, elas têm muitos barulhos internos, né? Quer dizer, as pequenas também estão com muitos barulhos internos, né? Quer dizer, tudo isso que está acontecendo, né? O quanto gera nelas um nível de ansiedade e cada criança lida com a sua ansiedade de uma forma diferente, né? Conforme a forma em que a família mesmo conduz, né? É também um grande fator de administração destes barulhos internos, principalmente dos pequenos, né? Os com mais idade um pouquinho, eles já sentem uma necessidade de se recolher um pouquinho mais, né? De lidar às vezes sozinhos como uma forma de se independizar. Então, me parece que aí a gente precisa distinguir, né? O quanto esse evitar fazer algumas atividades em família mesmo, né? Está ligado a um possível quadro de depressão que esteja acontecendo, como talvez um simples fato de precisar um pouco delimitar o espaço, né? Porque tá tudo muito junto e misturado. Né? Se os pequenos é tudo oba-oba, quanto mais agarrado tiver na mãe, melhor. Os mais grandinhos nem tanto, né? Quer dizer, as famílias, elas estão no momento de, a gente diz assim, de confluência, né? De mistura muito grande. Ninguém tem muito espaço, tá tudo misturado. E todos, inclusive os adolescentes e pré-adolescentes, eles precisam deste contorno, né? De poder distinguir quem sou eu, né? Quais são os meus valores dos valores da minha família. Então, talvez isso também seja importante a gente olhar, né? Essa é uma grande questão que eu quero deixar para a volta do nosso intervalo, são 10 horas e 44 minutos. Exatamente isso, os valores da família, porque algumas famílias, não que não dessem tanta importância, mas sabe, às vezes as famílias delegavam a questão da formação da educação para as escolas, e me parece que esse pode ser um grande momento e importante momento para fazer essa reflexão. De que forma a nossa família funciona, como é que é o nosso funcionamento interno. Acho que é um bom momento para os pais também tomarem algumas posturas, algumas atitudes. Acho extremamente importante isso. Então vamos combinar o seguinte, são 10 horas e 44 minutos, a temperatura já está em elevação aqui em Caxias do Sul, já passando em alguns locais da casa dos 17 graus. A gente faz um rápido intervalo, retorna em seguidinha para o nosso último bloco do Persona
jornalista Fabiana de Lucena. Intervalinho, eu volto na sequência. Até já. 8 anos e também sinto a solidão que ele está sentindo. A minha pergunta é, esse momento pode desencadear alguma ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo? Eu convido para ele sair, mas ele diz que tem medo. É importante isso que ela está trazendo, porque às vezes os pais, e normalmente não é só às vezes, transferem as angústias, as ansiedades, os medos, as preocupações para os filhos e nem se dão conta disso. Por isso que eu falei na saída do bloco anterior que era importante a gente também trabalhar a questão do comportamento dos pais diante de toda essa situação, porque a gente transfere tudo isso para os nossos filhos, né? Importante esse depoimento aqui da nossa ouvinte. Realmente bem importante. Fabiana Desores, tu que é psicóloga aí do grupo. Me escutas agora? Sim, com certeza. Então, nós estamos sempre implicados às emoções, né? Tudo que acontece com a gente tem um atravessamento emocional. Os seres humanos, eles são biopsicossociais, ou seja, eles têm um corpo, têm uma mente, uma vida social. Acho que é preciso ficar algumas coisas claras nesse sentido, né? Por exemplo, se eu não me sinto muito bem, se eu tenho uma dor, se eu estou cansada, né? Eu tenho uma emoção implicada aí, né? O contrário também, se eu estou bem, eu me sinto bem, plena e feliz. Desastres acontecem a todos os momentos da nossa vida, né? Tem os grandes desastres, as grandes crises e tem os desastres de todas as proporções. Algumas pessoas, elas atravessam diferentes desastres, né? E como cada pessoa, cada família lida, é sempre muito singular. Então, tem outra expressão, né, que está se usando muito agora, estamos todos no mesmo barco, né? Eu acho que não, né? Até ouvindo uma outra amiga falar, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo temporal, né? Porque cada pessoa passa pelas crises ou pelas dificuldades de formas diferentes, né? Então, algumas famílias realmente estão mais sensibilizadas, né? Quer dizer, está gerando mais ansiedades, muitas vezes ficam mais conectadas aos noticiários, né? Ou acontecendo muitas coisas com pessoas muito próximas, e as crianças são catalisadores de informações, assim, muito potentes, né? Eles absorvem. Tu não precisa... Oi? Eu ia dizer isso, Fábio, porque assim, os pequenos estão mais no oba-oba, porque eles até não entendem muito, né? Mas vejo pelo meu, assim, até de repente os de 8 anos, da nossa ouvinte, eles já entendem o que está acontecendo também. É uma doença, está causando mortes, enfim, sabe? Eles já conseguem compreender. Então, também, de repente, esse medo esteja associado também. É muita informação, né? Como jornalista, a gente vê muita coisa, enfim, sobre o mesmo tema durante muito tempo. E isso vai enchendo a cabecinha deles, até para eles conseguirem discernir uma coisa da outra. E daqui a pouco, lá no início, não estava tão perto e agora sim, sabe? A avó já pegou o Covid, por exemplo, lá em casa. Então, assim, chegou mais perto. Então, também essa questão do sair e do medo pode estar também associada a isso, né, Fábio? Sim, quer dizer, nós adultos, né, nós estamos vivendo uma gangorra emocional muito grande. Então, não tem como as crianças não sentirem isso, né? Uma forma muito, muito importante é talvez de as famílias tentarem dar um acolhimento, primeiro a si, né? Acho que quanto o contexto familiar estiver mais tranquilo, a criança também vai conseguir absorver que ela também pode lidar com as adversidades da vida, por mais difíceis que sejam, de certa forma, né? Então, o quanto é importante, assim, nessas rotinas, criar um ambiente de segurança, né?
em que a própria criança tem a sensação de controle, né? Que ela Claro. saiba o que vai acontecer. Isso fortalece muito, né? Isso me faz lembrar, sabe o quê? Tem dois questionamentos dos ouvintes aqui, eu vou dar uma acelerada, que se você ficar o dia inteiro na frente da televisão e dependendo do canal que você fica, tem canais que se transformaram no obituário, né? É só desgraça, é só notícia ruim. Não que não tenha, mas tem muita notícia boa no meio disso tudo. E tem também outras situações, outras doenças que as pessoas precisam se cuidar. Nós temos que falar de outras coisas, de possibilidades, de oportunidades, porque senão você entra numa vibe tão negativa que se você só fica ouvindo falar de doença, nós temos que falar de saúde. E para falar de saúde, nós temos que aprender a nos cuidar da nossa alimentação, do nosso lado emocional. Isso faz parte do componente saúde. Eu tenho tentado aqui no Persona sempre trabalhar a questão da saúde e evitar falar muito sobre doenças, porque elas existem, fazem parte, é natural. Mas se a gente pudesse cuidar um pouquinho mais, a gente também pode eliminar um pouquinho das doenças existentes, como, por exemplo, o medo, a ansiedade, a gastrite, o estresse e tanto mais. O Milton pergunta o seguinte, bem rapidamente aqui. Gostaria de saber das minhas convidadas como fica, na opinião de vocês, o comportamento de crianças que vivem nas comunidades ao redor de Caxias do Sul, onde não se tem nada, não tem pátio, não tem computador, não tem videogame. Em alguns casos não tem nem brinquedo. Será que as reações comportamentais são as mesmas destas crianças que vocês citaram? Diz o Milton. Então, né? É muito legal a gente ouvir, né? Dizer, fiquem em casa, né? Quer dizer, para muitas famílias, elas dão um jeito, né? Quer dizer, de se organizar, existe uma boa internet, existe um ambiente familiar adequado, mas existe uma faixa de vulnerabilidade em que as crianças estão, muitas vezes iam à escola por conta da merenda, agora não tem mais, né? Quer dizer, não tem internet, o índice de violência doméstica cresceu muito. Então, para muitas crianças, esse quadro é muito difícil, né? E se tu me perguntar assim, né? Como nós vamos sair? Vamos sair pessoas melhores? Para muitas eu não sei, não podemos pensar numa positividade tóxica, né? De que vai sair tudo bem, de que todas as pessoas vão sair muito bem. Quer dizer, essa questão social também se ampliou muito, a dificuldade da saúde, o sistema de saúde, desvelou muitas questões nesse sentido, né? A nossa precariedade do sistema de saúde, a ética política, entre outras coisas que não vai caber aqui a gente falar, né? Mas também nós não podemos ficar só nessa questão de desastres, né? E acreditar que as crianças têm uma capacidade de resiliência muito grande. Elas não têm brinquedos. Os meus filhos têm muitos brinquedos, mas na maior parte do tempo eles precisam explorar a curiosidade. Então, aquele brinquedo comprado perde a graça rapidamente. Eles precisam construir. Né? É isso que faz o desenvolvimento da criança. Não tem muito espaço, não tem muitos recursos, mas mantenha esse lado exploratório e de suas crianças ativos. Isto é o importante para o desenvolvimento delas. Claro. Eu tenho rapidamente 1 minuto e meio, então a Fabiana de Lucena, tem a Elisângela que manda um recado aqui, ela diz o seguinte: crianças de 4, 5 anos em idade, de pleno desenvolvimento do corpo, do sentir, ter que ter aulas, por exemplo, no computador. Qual é a essência da educação? A importância do brincar, da criatividade, das habilidades e competências para um novo mundo que se configura? Boa pergunta, Lisete. Porque é tudo isso, na verdade é tudo isso, né? Você tem pleno desenvolvimento, você precisa ter o sentir, a questão da tecnologia é importante também, ela não é ruim, pelo contrário. A importância do brincar, das competências. Tudo é ruim, assim, é muito brincadeira, tipo no pátio também não é boa, sabe? É aquela coisa, tem que pesar tudo num nível que fique bom o final, a
não avalia. Então, tá bem uma coisa bem superficial, viu, a educação nesse sentido, assim, nesse momento. Então, a gente está levando. É difícil, a gente está tentando, todo mundo se adaptar, né, a essa nova forma da educação, enfim. Eu acho que ela veio para ficar também, sabe, Lisete? Vai ter um período ali que não ela vai ser híbrida, né, Fabiana? Eu acho que ela vai ser híbrida. Isso, se deu certo em alguns pontos, mas agilizou a questão até para a criançada ser, enfim, cibernética, né, como a gente diz. Eles estão bem mais à frente que nós nesse sentido, e eu acho que veio para ficar essa parte, mas não totalmente. Precisa do presencial, sim. Com certeza. Queria agradecer muitíssimo, são 11 horas. A gente vai ter que ir encerrando por aqui a edição do nosso Persona desta quarta-feira. Agradecer muito a participação da psicóloga Fabiana Desorzi, da jornalista Fabiana De Lucena. Desejar boa sorte aí com os filhotes, sucesso para vocês e muita saúde. Muito obrigada. Obrigada, Lisete. Sempre um prazer estar com vocês. Um bom dia. Bom dia para